Esse computador. Boa noite a todos os amigos da Abrap. Hoje, 27 de agosto, dia do psicólogos. Então, hoje é um dia especial para os nossos estudos, né? Continuando aqui o estudo do livro da Joana de Ângeles, mas nessa data especial onde a gente comemora, né? Um dia para lembrarmos, né? E recebemos as nossas homenagens também por esse trabalho maravilhoso que a psicologia faz, né, em todo o mundo, né? É uma, é uma ciência não muito antiga, né, que assim, pelo menos como ciência reconhecida, né, mas pelo tempo que tem, né, a psicologia avançou bastante e a gente tem bastante para comemorar, né? E muitos desafios ainda, né, na humanidade e muito trabalho que a psicologia tem pela frente, né, ainda, né, para abrir caminhos, né, chegar cada vez mais à população, principalmente os mais carentes, né, mas e agradecer também nesse momento todos os psicólogos e parabenizar, né, todos os psicólogos que trabalham pela BRAP, né, que fazem esse trabalho de forma é, gratuita, né, doando o seu tempo, o seu conhecimento para atender principalmente as pessoas mais carentes, né? Então, dando continuidade aos estudos, hoje, quem vai conduzir o estudo hoje é a Denilce, né? E o item hoje vai ser o pensamento, né? Com você, Denilce, fique à vontade. Ah, obrigada, Maria. Boa noite a todos. Então, nós vamos iniciar o capítulo 2 hoje, né? Equipamentos existenciais do livro Autodescobrimento. E o primeiro item desse capítulo é o pensamento. Eu estava anteriormente comentando com a Maria de vocês já irem fazendo os comentários, acrescentando o que vocês acharem necessário ao longo da explanação, porque para mim, assim, ele foi bastante teórico, né? Tem bastante teoria para mim. Então, talvez seria interessante que já fosse sendo feito as colocações, né? As pontuações aí necessárias, tá? Pode passar, Maria. Outra coisa também que comentei com a Maria é a respeito do conteúdo que ela colocou nesse item, que eu achei que ela ia falar mais sobre formas pensamento, sobre a influência dos pensamentos nas nossas vidas. E ela conceituou bastante o pensamento, e nesse item ela coloca as fases do pensamento, que eu achei bem interessante, que até então eu não tinha tanto conhecimento, por conta dos estudos que a gente já faz, às vezes, na casa espírita, né? Não vinha com essa conceituação, tá? Então, vamos lá. Aqui começando com o que Joana nos coloca. Os psicólogos organicistas, que são os que buscam entender o funcionamento cerebral, orgânico e nervoso como influência do comportamento, estabeleceram categóricos que o pensamento é a exteriorização do cérebro, já que não existe função sem órgão. Toda e qualquer manifestação funcional procede, segundo eles, de acordo com o que a elaboram. Então, aqui já vem uma definição, né, que o pensamento, ele é a exteriorização do cérebro, já que não poderia existir a função sem ter um órgão para isso. Compreendendo e respeitando a conceituação, anuímos com o conteúdo, não, porém, com a forma de que se reveste a tese. Certamente, há órgãos geradores de fenômenos que se apresentam na esfera física, embora não necessariamente materiais, né? Então, aqui já mostra que em alguns fenômenos, ele pode se apresentar na esfera física não somente através de como se diz, de formas materiais, né? Então, aqui ela já fez uma breve definição. E a imagem que eu coloquei aqui é de uma pessoa e um cérebro como se fosse mesmo exteriorizado aí da cabeça dessa
pessoa, como ela disse ali, né, que o pensamento, ele é a exteriorização do cérebro, como se eles estivessem um sobreposto ao outro, né? Pode passar. Considerando as ondas de vária constituição, que ela vai falar como são essas ondas do pensamento, né? Então, considerando as ondas de várias constituição, elétrica, magnética, curta, ultracurta, larga, e etc. e tal, conduzindo mensagens de diferentes teores, incontestáveis, porque, captadas e utilizadas para as comunicações, observamos que ocorrência semelhante se dá com o raio-x, com os raios-x, que passaram das aplicações mais simples às tomografias, os ultrassons, utilizados nas ecografias, bem como as ondas eletromagnéticas, que possibilitaram as complexas técnicas de diagnóstico pelo poder de penetração dos mesmos nas intimidades do organismo, desvelando as intrincadas malhas da organização microscópica da aparelhagem física, estabelecendo os parâmetros da saúde e da doença, que podem ser computados e os seus paradigmas fixados a benefício geral. Então, aqui ela disse que, assim como as ondas desses aparelhos foram utilizadas para observar diversas situações no corpo humano, essas mesmas ondas são as que são utilizadas no pensamento. Né? Ela fez aqui um comparativo para que a gente pudesse entender melhor como são essas ondas do pensamento, né? E aí, ela fez toda essa exemplificação para ilustrar melhor essa definição, né? E eu coloquei aí como ilustração essa imagem da cabeça, né, de um ser humano, como se fosse o cérebro ali, como se fosse uma imagem de um desses exames, né, que a gente percebe ali que tem toda a formatação por dentro, e essas ondas perpassando ali toda essa região frontal, a região do cérebro ali, né? Pode ver que são ondas altas e baixas, como se fosse mesmo uma ilustração disso que ela falou. Até aqui, vocês querem acrescentar alguma coisa ou podemos continuar? Pode seguir. Tá, então pode passar, Maria. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Tá. Aqui, então, ela dá essa continuidade. No que concerne ao ser biológico, não se pode seguramente afirmar que seja apenas a massa como se apresenta, e se o fizer, estar-se-á infirmando a realidade da energia e dos seus campos, nos quais se aglutinam micropartículas que constituem os conglomerados atômicos e, por sua vez, orgânicos, resultando no conjunto que é o corpo, conforme a constituição perispiritual de que se utiliza em razão da programação moral a que se submete o espírito no seu processo de evolução. Desse modo, o pensamento não procede do cérebro. Este tem a função orgânica de registrá-lo, e vestindo-o de palavras, externá-lo como por intermédio da arte nas suas incontáveis apresentações. Então, aqui ela disse que o cérebro, né, tem a função orgânica de registrar esse pensamento, para poder externar, né, através de palavras. E ela deixei grifado ali, grifado não, destacado essa pequena definição, mais uma vez que ela colocou, que o pensamento não procede do cérebro, tá? O pensamento, ele é exteriorização da mente, que independe da matéria e, por sua vez, é originada no espírito. Então, aí aqui também eu quis destacar porque achei bem interessante, ó, o pensamento
é a exteriorização da mente, que independe da matéria e, por sua vez, é originada no espírito. O espírito possui a faculdade mental que expressa o pensamento em todas as direções, utilizando-se do cérebro humano para comunicar as suas ideias com as demais pessoas, né? Então, aqui a gente percebe ela afirmando, vem reafirmando, parágrafo após parágrafo, essa questão do pensamento através da utilização do cérebro. Tudo bem aí para vocês até agora? Aqui o que ela coloca, o que eu coloco nessa imagem como ilustração, eu achei bem interessante, porque é a ideia de um cérebro representando todos esses pensamentos, né, através de símbolos, de palavras, de várias situações que acontecem no dia a dia. É como se tudo estivesse interligado através de mensagens que vão sendo passadas, né? O cérebro vai mandando essas imagens, essas palavras, essas informações, e a gente vai exteriorizando. Tudo bem aí? Podemos passar. Aí aqui eu fiz acrescentei algumas citações de outras obras que eu fui buscar, né? Em algumas coisas que eu tinha aqui, outras que eu pesquisei mesmo. Lá na Gênese, no capítulo 14, os fluidos, no item 15, ele fala, Kardec fala da fotografia do pensamento. Então, ele diz assim: criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico, como no espelho, torna nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. É como se fosse ele está explicando como é feito esse processo, né? Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como um livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Achei essa citação bem interessante, por conta dessa colocação, que ele fala de como é que se representa ali o pensamento, né? Como se fosse uma fotografia. Na verdade, é como se fosse uma memória, né? Uma memória fotográfica. Ele capta a informação e a gente externaliza ela. Pode passar, Maria. Aí, Joana vai apresentar nessa obra, nesse capítulo, o parecer do professor Mira e Lopes. Ele é um psicólogo espanhol, né? Que viveu entre 1896 e 1964. Ele foi conhecido por sua abundante obra publicada, sempre nas três características dos trabalhos. As três características do trabalho dele eram o ecletismo, o afã pedagógico e a divulgação. E assim, ele também teve as três obras mais conhecidas. Algumas das obras dele foram destacadas, essas três foram mais destacadas, né? Que é o Manual de Psicologia Jurídica, Psiquiatria em Guerra e Quatro Gigantes da Alma. Esse Quatro Gigantes da Alma eu já havia escutado alguma coisa em algumas palestras aí a respeito nessa área que a gente estuda mesmo do comportamento humano. Então, ela colocou aqui nessa obra essa análise que o professor Mira Lopes fez. Ele estabeleceu uma linha de progressão do pensamento. Ele fez através da escala estequiogenética, que significa a origem dos elementos constitutivos dos corpos. Ele obedeceu, então,
a visão organicista, que apesar disso não foge à realidade espiritual, necessitando-se somente da elasticidade mental para atravessar a ponte de ligação entre uma e outra concepção. Algum comentário? Pode passar. Oi, Denilce. Oi, Olvo. Ele é muito conhecido, até mais do que das obras dele, Uhum. pelo PMK, que é o teste o psicodiagnóstico milkinético, né? Que é atualmente, inclusive, foi usado amplamente para carteira de motorista, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, né? É um teste muito validado e ele inclusive, ele tem análises aprofundadas do apenas com traçados que se faz de forma coordenada, mas sem a visão dos olhos, né? E esses traçados refletem as tendências de agressividade, de introjeção e uma série de outras questões que estão nesse teste. Então, ele, nessa área de observação do quanto a nossa personalidade ela se manifesta, inclusive, no nosso gestual, ele foi vamos dizer assim, ele foi gigante, né? Só para falar um pouco da contribuição dele nessa área. Sim, bem interessante, né? Então, quiser passar, pode passar, Maria. Aí aqui, então, vai começar a apresentação dessa linha de progressão determinada por ele, né? Pesquisada por ele. Essa linha passa por 5 etapas: o primário, o pré-mágico, período mágico, natureza egocêntrica e intuitivo. Então, nós vamos ver agora, pela pesquisa dele, na visão dele, a progressão do pensamento, que ele estudou, né, e desenvolveu essa progressão aí. No primeiro estágio é o primário, né, no qual a linguagem se apresenta de forma instintiva, sensorial, sem comunicação intelectiva, de natureza verbal e clara. São impulsos que decorrem das necessidades imediatas, buscando exteriorizá-las e tê-las atendidas. Não é nada elaborado, né? Pelo que eu entendi aqui, é quase como reflexos, né? Esse pensamento primário aqui. Aí vem o segundo, que é o pré-mágico, no qual a fantasia se apresenta em forma de imaginação rica de mitos que se originam no medo, nas aparições de equilíbrio, de prazer, períodos da caverna, palafita, para dar início aos cultos através dos sacrifícios humanos, como forma de aplacar a ira, a fúria dos elementos cruéis, os deuses da vingança, da inveja, do ódio, que lhe pareciam governar a vida, a natureza e o destino. E aqui embaixo eu coloquei essa imagem de um homem como que ser um homem de perfil, né? Atrás da sua cabeça, como se o pensamento fosse uma engrenagem ali, sendo elaborada. Pode passar, Maria. Aí a terceira fase, que é o período mágico, que se instalou na era agrária, dando origem às grandes civilizações do passado,
com toda a concepção politeísta, inspirada nos fenômenos que se enriqueciam de ideias mitológicas, muitas das quais na tragédia grega, oferecem campo para as admiráveis interpretações psicanalíticas. Aqui eu acho que, pelo menos para mim, ficou meio confuso, assim, talvez quem fosse mais dessa área da psicanálise poderia entender melhor. E o quarto, de natureza egocêntrica. Essa fase ela é caracterizada pela ambição de ser o alvo central de tudo que passa a girar em torno do interesse do ego, em detrimento da coletividade, qual ocorre na criança, que pelo que eu entendi aqui, é aquele momento que tudo tem que ser voltado de acordo com a sua forma de pensar, né? Como se fosse mesmo a criança que tem que ser feito todas as suas vontades. Esse pensamento, ele é mais nessa área egocêntrica ali, mas nessa área infantil, digamos. É inevitável o processo de crescimento mental e o pensamento nessa fase aqui faz-se lógico, entendendo a realidade concreta da vida, os fenômenos e suas leis, interpretando o abstrato de maneira fecunda e raciocinando dentro de diretrizes equilibradas, fundamentadas na razão. A linha de raciocínio lógico exige a formulação de dados que o facultam o estabelecimento de fatores para que a harmonia dos conteúdos seja aceita. Pode seguir, Maria. E aqui o quinto, que seria a última fase que ele classificou o pensamento, né? O pensamento se torna intuitivo, então, na última fase, não necessitando de parâmetros racionais, extrapolando o limite dos dados da razão, por expressar-se de forma inusitada no campo atemporal. Viajando, concluímos nós para a área da paranormalidade, das percepções extrafísicas. Então, aqui, se a gente parar para ver, desde lá do primário até que o pensamento vem evoluindo, né? Até chegar nessa última fase, que é mais como se fosse, como que eu posso colocar? Como se fosse mais abstrato, mais sutil, mas não tão material, né? Não seria material, não tão, que é a fase do primitivo lá, né? Não tão grosseiro, não sei se seria certo essa minha colocação. Não sei o que vocês acham. Mas aqui ele já é o último nível ali do pensamento, porque ele passa a ser intuitivo, ou seja, ele é mais sutil, ele é mais aprimorado. Ô, Denilson, Alguma colocação? eu queria falar uma coisinha. Eu acho que essa Pode falar. fase aí, a última, é essa questão da nossa conexão com a espiritualidade, então a parte intuitiva, né? Ou seja, é a ligação do nosso pensamento com os encarnados e com os desencarnados também. Né? Uhum. Então, acho que essa fase é essa mais que é mais extrafísica mesmo, né? Ou seja, não se limita só na questão da fala ou do pensamento só entre nós, mas seria uma intuição que a gente recebe, às Vai vezes você fica respirar. pensando uma inspiração, né? Às vezes você está passando por uma dificuldade, você fica conectado com a espiritualidade, com Deus, aí você recebe, parece que uma intuição, uma inspiração do como você vai resolver. Acho que essa parte dessa última fase está ligada a tudo isso, e principalmente a nossa mediunidade também. Uhum. Sim, pode ser também.
Mais alguém? Eu fico pensando em relação à sociedade, né? Porque se Uhum. ele traz essa como a última fase, nós estamos. Volta um slide aí. Ai, ai, ai. Na egocêntrica. Aí mexeu comigo agora. Eu falei, ô Murilo, desculpa aí, tá? Olha, pode ser que a gente esteja na transição aí do 4 para o 5 também, né? Porque mais para frente também ela vai falar que isso depende muito de cada um, em que nível você está, assim, de evolução, né? E que o pensamento ele evolui junto, né? Então, pode ser que nós estejamos aí nessa Eu acho, transição. eu acho que a gente fica transitando para lá e para cá, sabe? A gente vai um pouco nesse pensamento intuitivo quando a gente se, é, se propõe, né? Como agora, por exemplo, a gente se propõe a um estudo voltado para uma questão maior, uma evolução, entender como é que é isso, nos aprimorar. Então, eu acho que nós estamos fazendo esse esforço de poder melhorar esse nosso pensamento, de poder fazer, né, assim, um clareamento na nossa mente para a gente poder ir, vamos dizer assim, é, cada vez mais se fortalecendo para a gente poder ficar mais tempo Uhum. com essa proposta do que ficar na proposta anterior. Porque eu acho que a gente já teve bem pior, inclusive, né? Lá na área, na época, nas eras primárias, nós não tínhamos essas ideias, né? Uhum. Então, Ô, É, Denilson, eu acho que é uma de- evolução mesmo, né? volta, sim. Maria, volta no egocêntrico aí, lê de novo egocêntrico. O 4, a natureza egocêntrica, caracterizada pela ambição de ser o alvo central de tudo, que passa a girar em torno do interesse do ego em detrimento da coletividade, qual ocorre na criança. É inevitável o processo de crescimento mental e o pensamento faz-se lógico, entendendo a realidade concreta da vida, os fenômenos e suas leis, interpretando o abstrato de maneira fecunda e raciocinando dentro de diretrizes equilibradas, fundamentadas na razão. A linha de raciocínio lógico exige a formulação de dados que facultam o estabelecimento de fatores para que a harmonia dos conteúdos seja aceita. Parece que a gente está na transição. Eu fico melhor, eu acho que eu me sinto melhor nessa colocação sua, Denilson, na transição. É, claro, Lá né, e gente? cá. A gente tem que pensar que a gente está aí, ó. Como a Marina disse, a gente já se propôs a se melhorar, né? Eu, Então, eu, eu penso que a gente, num dia, a gente pode passar pelas 5 fases de pensamento, também. né? Uhum, Dependendo do dia, a gente amanhece ali no primário mesmo, né? Comunicando uhum, necessidade, pronto, acabou, né? sim. Então, eu penso que à medida em que a gente, como você e a Marina colocaram, à medida em que a gente vai evoluindo, a gente vai ficando um pouco mais limpo Hum, dos primarismos. A gente vai Se se, percebendo melhor, né? se percebendo, se depurando, né? Igual aqui ela fala assim: a linha do raciocínio lógico exige a formulação de dados que facultam estabelecimento de fatores que a harmonia dos conteúdos seja aceita. É a necessidade da materialidade, da concretude, né? uhum, Enquanto que no pensamento, na fase dos pensamentos intuitivo, nós somos um receptáculo mais limpo.
E a gente não precisa tanto da materialidade, a gente já está com uma capacidade de fazer uma leitura intuitiva daquilo que a gente recebe, do mundo. E não é só da espiritualidade, é do mundo. E fazer melhores escolhas também, né? E aí é aquela história, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então a gente está aqui nessa coisa, nessa natureza egocêntrica, que toda vez que a gente lembra disso, a gente fala assim, nossa, quando que a gente vai logo para a regeneração, né? E fica nesse processo aí de ficar buscando materialidade, né? Uhum. Exatamente. Mais alguém ou podemos passar? Pode passar, Maria. Então, aqui volta para a fala de Joana, né? Em uma visão espírita do pensamento, a mente plasma no cérebro a ideia, através das multifárias reencarnações, evoluindo o ser espiritual desde sempre simples e ignorante, quando se manifesta por meio do pensamento primitivo até o momento em que, desenvolvendo todas as potencialidades que nele jazem, estas se desvelam e se fixam nos sutis painéis da sua constituição energética. Então, aqui ele fala, ó, que a gente vai passando por várias etapas, em várias encarnações, e esse pensamento vai evoluindo, né, com a gente, com o espírito. À medida que o espírito evolui, ó, o corpo se aprimora, e em face das vibrações do perispírito, que organiza e mantém. Nesse segmento, a organização material depende das energias espirituais, que necessitam do processo da reencarnação, como a semente precisa do solo para desatar a vida, que nela estua embrionária, e como o espermatozoide com o óvulo no reduto próprio, para liberar a vida material. Então, aqui, um precisa do outro, né? O espírito evolui, o corpo se aprimora, né? Como ela colocou lá no início. E esse pensamento, para evoluir, ele precisa desse conjunto. Não vai evoluir sozinho, né? Precisa dessa materialidade. Oi, E aqui, aqui eu entendo que ela está dizendo que a evolução do espírito, né, é o responsável pela evolução do corpo material, do corpo físico, né? Então, à medida que o espírito vai evoluindo, o ele corpo se aprimora. promove essa aprimoramento deste cérebro físico também, né? Uhum, Então, é a capacidade pensante, né, a capacidade de elaborar o pensamento, é que vai promovendo essa ampliação desse cérebro físico, né? uhum, Porque em face sim. das vibrações do perispírito, então, o pensamento, né, que vem do espírito, utiliza-se Uhum, das vibrações do perispírito para influenciar a matéria e organizá-la de forma mais evoluída, né? Então, é. assim, não é eu preciso de um cérebro físico bom para processar um bom pensamento, como a gente poderia Mas também imaginar num precisa, viu, computador, Maria? né? No computador. O computador você precisa de um processador bom para rodar Uhum, um programa bom. é. Mas, E sim, aqui ela mas está também dizendo o contrário. precisa Não, de um você precisa cérebro de um bom. programa bom para criar um processador bom, não é? Mas você também precisa de um cérebro bom. Se você não tiver um cérebro bom, você pode, é como um instrumento. O Sim, músico pode ser maravilhoso. Se o violão tiver quebrado, ele não toca música. sim. Então, Mas, assim, o que eu entendi é que Joana coloca necessariamente que a organização material depende das energias espirituais que Uhum, necessitam do processo de reencarnação.
e que no processo de reencarnação, Ele vai se depurar. esse corpo se aprimora, tanto o Isso. corpo quanto o espírito. E que um precisa do outro aí, E que um né? precisa do outro. Sim. Isso, é Até isso que que eu vai entendi. chegar um ponto que não vamos precisar mais, né? Aí isso Aham, é uma longa história. é. E que eu acho que mais pro final ela vai falar um pouquinho melhor isso aí. Que a gente até estuda no EGAD a questão das diversas moradas, né? Que nós temos. Tá, mas vamos continuar aqui então. Aí eu usei nesse slide. Ah, desculpa, alguém ia falar? Não? Então tá. Eu coloquei nesse slide a ilustração, né? Como um cérebro. Achei assim que ele caberia bem aqui. Um cérebro ali brotando como se ele estivesse sendo atualizado, né? Novas plantas, em novas direções, em todas as direções do cérebro está crescendo informações ali, e que eu imaginei que poderia ser ilustrado como essa evolução cerebral aí, né? É bem ilustrativo mesmo, assim. Pode passar, Maria. Aí aqui ela vai falar um pouquinho disso que nós comentamos aí agora, ó. Assim, o pensamento que procede da máquina mental recorre ao cérebro a fim de fazer-se entendido no atual estágio de evolução da humanidade. Eu deixei até em negrito aí, reforçado, né? Então, ó, o pensamento que procede da máquina mental recorre ao cérebro a fim de fazer-se entendido no atual estágio de evolução da humanidade. Então, dependendo do momento em que se está, é, é a evolução que se vai dar, né? Ocorrerá oportunamente que o pensamento no campo intuitivo se transmitirá de um a outro cérebro telepaticamente, sem o impositivo da verbalização, da expressão material, sons, cores, imagens, formas. Então, é isso aqui que eu falei agora há pouco. A gente estuda lá no EG, no EAD, essa questão do pensamento, só que de uma outra forma. E aqui ela mostra essa evolução sendo como, no meu ponto de vista, um último estágio mesmo, que é aquele momento em que nós vamos viver em uma esfera que nós não precisamos verbalizar, que nós não precisamos ter essa fala para se comunicar. Ela é feita telepaticamente, ela é feita através do pensamento, assim como às vezes a gente, quando ocorre no sonho, né? Que no sonho, não sei com vocês, mas comigo já aconteceu. De eu saber que eu estou me comunicando com alguém, mas eu não estou falando nada, Uhum. entende? Então, assim, eu acho bem legal isso mesmo, porque de certa forma, nós estamos não só na evolução biológica, né, a cada encarnação, mas nós estamos nessa evolução do pensamento, nos preparando para habitar esses lugares depois, em que a gente vai utilizar somente essa ferramenta, que é a telepatia, digamos, né? Que é esse pensamento intuitivo aí. O que vocês acham? Então, sabe o que eu queria, que eu pensei também? É essa questão, né, da gente se comunicar telepaticamente, né? Mas eu acredito que nós já estamos nesse treinamento, né? Porque quando a gente faz, por exemplo, uma vibração à Hum, distância para alguém, você faz uma vibração, a pessoa não precisa estar perto, ela pode estar onde ela estiver, no hospital, em outra cidade, Uhum, já morreu, já desencarnou, não importa. Você faz a vibração, né? Como tem as vibrações, eu acho que já é esse treinamento da gente treinar essa nossa capacidade de sim. elevar o nosso pensamento para poder estar transmitindo uma ideia, um sentimento que a gente está sentindo por alguém, pedindo Uhum, proteção, pedindo que saia da situação de doença, pedindo que
consiga resolver um problema. N coisas a gente faz na vibração, Uhum, né? exatamente. Outra coisa também que a gente já faz, tratamento pela pessoa. Já é possível fazer. A pessoa não pode ir fazer o tratamento no centro espírita, você pode fazer esse tratamento pela pessoa. Isso também já é um tipo de trabalho por pensamento, porque ali você vai imaginando a pessoa, você se concentra na pessoa, você já vai vibrando, intuindo a imagem da pessoa para a imagem ficar bem nítida para os médiums poder fazer o trabalho, fazer a vibração, fazer a imposição de mão. Então, assim, eu acho que nós estamos nesse treinamento. Sim, Eu penso, né? Porque assim, a gente já busca ativar esse pensamento em nós, ativar esse sentimento que nós podemos trabalhar essa ideia e é aquilo, né? Nós temos que aprender a materializar as coisas para aquilo ficar na nossa mente. E nós temos essa capacidade para nós sentir que nós podemos. Então, às vezes, por exemplo, você está brigada com a pessoa, você começa a fazer um treinamento de pedir perdão, de querer amenizar aquela situação, de não querer ficar de mal da pessoa, de não querer guardar raiva. Se começar a fazer esse treinamento, você consegue mobilizar as energias e tocar no coração da pessoa e até conseguir voltar a falar com a pessoa muitas vezes. sim, Marina, verdade. Então, eu acho que a gente já está num treinamento, a gente não consegue ainda fazer isso por telepatia, por causa do nosso nível evolutivo. Mas assim mesmo, quando a gente tem uma ligação muito forte com alguém, você começa a pensar muito na pessoa, a pessoa te liga, a pessoa te manda um WhatsApp. Nossa, eu estava pensando em você, você fala, caramba, eu estava pensando na pessoa também, preocupada, alguma coisa, ou vibrando por ela. Então, eu acho que a gente está no treinamento, sabe, gente? Sim. Sim, sim. É o que eu penso. Como a Denilce falou, né, nos sonhos a gente experimenta esse tipo de comunicação, né? Eu já sonhei várias vezes. Então a gente sabe como é que é isso, né? De se comunicar só pelo pensamento, sem falar, né? Sim, pode passar. Aí aqui eu trouxe, então, uma outra citação do livro Sinal Verde, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, né? Um trechinho em que eles falam sobre o pensamento. Ó. Não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas, né? A gente faz essa troca de ondas, de energias, através do pensamento. E emitimos forças e recebemos-las. O pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. Ou seja, ele não tem como evitar, é algo que não depende da nossa vontade ou não, ele faz parte, né? Uhum. Pode passar. Aí, continuando com Joana aqui, já estamos quase terminando, tá? Disciplinar e edificar o pensamento através da fixação da mente em ideias superiores da vida, do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade, constitui o objetivo moral da reencarnação, de modo que a plenitude, a felicidade seja a conquista a ser lograda. Pensar bem é fator de vida que propicia o desenvolvimento a conquista da vida. Então, vou ler de novo ali aquela parte que eu deixei em negrito. Ó. Disciplinar e edificar o pensamento constitui o objetivo moral da reencarnação. Né? Então, o que nós precisamos fazer? Cuidar desse pensamento, porque ele é que constitui o nosso maior objetivo, nosso objetivo moral, de modo que a plenitude, a felicidade, seja a conquista a ser lograda.
tendo esse controle, a gente vai ter a felicidade e a plenitude como mérito, né? Pensar bem é fator de vida que propicia o desenvolvimento, a conquista da vida. E aqui ao lado eu coloquei como ilustração uma pessoa de perfil, né? Só que em várias situações, como se ela estivesse com vários pensamentos conectados ali, em vários momentos, em várias situações diferenciadas. Em alguns momentos com cores mais alegres, mais leves, em outros momentos mais densos. E eu acho que isso acontece em relação ao pensamento diariamente, né? Se a gente parar para observar os nossos pensamentos, às vezes no dia a dia, em relação a trabalho, em um dia, se a gente parar para fazer essa análise, os nossos pensamentos, às vezes, eles oscilam, né? Ora, você fica sabendo de algo que te deixa triste, ou você mantém em alguns momentos mais leves, mais suaves, mais de maneira positiva, que eu acredito que seja quando esteja essa cor mais tranquila, né, mais clara. E então, assim, eu achei legal essa ilustração porque ela mostra essa, de certa forma, essa oscilação que pode ocorrer durante um dia só, né, por exemplo, da nossa vida. Que a gente passa por várias situações emocionais durante um dia, né? De susto, ou de alegria, ou de chateação, ou mesmo nesse momento de relaxamento, que pode estar sendo uma meditação e tudo mais, ou fazendo algo que gosta, né? Então, achei que essa ilustração ficaria bem, bem legal aqui. Uhum. Alguma colocação aqui? Pode passar, Maria. E aqui, como uma última citação, eu consegui algo da Joana também para trazer aqui como uma mensagem de encerramento, que é do livro Vida Feliz. Pensamento e vida. O pensamento é força, por isso atua de acordo com a direção, a intensidade e o significado próprio. Pensa no amor e te sentirás afável. Cultiva a ideia do progresso e terás estímulo para porfiar, logrando êxitos nos empreendimentos. Sustenta a ideia do bem e descobrirás quão ditoso és como fruto de anelo vitalizado. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Lá no início, quando eu peguei o conteúdo para estudar, eu achei que nós iríamos falar mais nesse sentido, sabe, sobre o pensamento, na questão dos efeitos, né, que o pensamento traz para as nossas vidas, de acordo com a sintonia que nós buscamos, e por isso que, de certa forma, eu achei que foi legal colocar essa mensagem no final, porque também é dela, né? E ela vem dar, é como se ela estivesse nos dando uma orientação aqui de como lidar com os nossos pensamentos, né? Muito bom. Alguém quer fazer alguma colocação sobre essa mensagem dela ou alguma outra colocação do conteúdo aí? Aqui, né, nessa frase, tudo pode ser alterado sobre a ação do pensamento, né? Então, assim, olha o poder, né, que tem o pensamento. É um Exatamente. poder gigantesco, né? E que pode ser utilizado, né, segundo ela aqui, né, para alterar qualquer realidade, né, qualquer situação, né? É. E ele, como ela coloca lá no capítulo, né, é uma ferramenta, Uhum. né? É uma Uma ferramenta ferramenta que pode ser para utilizada. para nossa evolução lá, como ela colocou ali naquele anterior, ó, Uhum. que constitui o objetivo moral. Então, o pensamento, ele é o que constitui o nosso objetivo moral. É Uhum. uma ferramenta para nos ajudar aí na evolução moral, né? Então, como o capítulo é equipamentos existenciais, o pensamento entra como ferramenta, né? Uhum. Como um dos equipamentos, como uma ferramenta. Pode passar, Maria. Então, a gente encerra ali e Ai, que gratidão a maravilha. todos pela paciência
Linda essa imagem. A Sim. borboleta, as cores. As cores também tiveram muito a ver com os outros slides, né? Eu acho bem interessante isso, porque as coisas vão surgindo assim, e vão ficando bem harmônico. Muito linda essa imagem. Obrigada, É, gente. e a borboleta, ela veio da onde? A borboleta me acompanha. Não, eu estou falando da onde que nasce a borboleta, não é daquela lagarta? Eu da Sim, lagarta. ela tem todo um processo, né? Então, eu acho que é isso que veio trazer essa mensagem da borboleta, que nós estamos num processo. Nós estava lagarta lá uns dias atrás. Agora nós já estamos rastejando. Daqui a pouco a gente bate as asas. Verdade. Assim esperamos. É isso, gente. Se vocês quiserem agora voltar algum slide, ou a gente volta aqui no início, quiser rever, quiser fazer algum outro comentário, encerramos aí a apresentação. Ah, muito bom, Denilce. Muito bom. A sua apresentação ficou ótima. Com as cores, com as imagens também. E o que você Sim, colocou, o né, para acrescentar. conteúdo também eu gostei Conteúdo. bastante. Muito bom. Para mim fica essa última frase aqui, né? Que é essa força que a gente possui, né? De esse Uhum. pensamento, né? Essa ferramenta poderosa que a gente tem para alterar a realidade, né? Alterar, fazer da sua vida, do seu ambiente, né? Tudo que você pensar que dá para fazer, você vai lá e consegue, né? Porque o pensamento é a origem de tudo, né? Primeiro você pensa. Antes de se construir qualquer coisa, aquilo foi pensado. Ninguém constrói algo assim É, do nada, né? Ah, surgiu, né? Não, primeiro é, se constrói algo no pensamento. Você imagina como aquilo vai ser, tal, e a partir daquilo você vai moldando, vai materializando, né? Então, o pensamento, ele surge antes de toda a construção, né? De tudo que existe, né? Tudo que é, existe hoje foi pensado por alguém antes, né? é. Né? Até mesmo eu acho que quando se coloca assim, eu fiz sem pensar, como você falou. Mas alguém pensou e você captou aquela Isso. onda, aquele pensamento e materializou, né? De E a repente. outra ideia também que para mim fica é que tem esse pensamento coletivo também, né? Ela traz assim um pouco sutil dentro do texto, mas assim existe também o pensamento que é esse, né, que ela traz como onda, né? É uma onda Uhum, que é geral. Então, o meu pensamento, o pensamento do outro se juntam em um pensamento coletivo, né? Que até o Jung isso. vai chamar isso de arquétipo, né? Mas são pensamentos se juntando, né? Se construindo, né? E em algum momento também eu capto, né? Alguma coisa desse pensamento coletivo e ao mesmo tempo eu ajudo a construir esse coletivo, né? Essa energia coletiva. E tudo, na base disso tudo é o pensamento, né? Que é uma Hum, construção do espírito. Então, assim, é legal a gente reforçar isso, né? Quem pensa é o espírito, né? Não é o isso. cérebro que pensa, é o espírito que pensa, né? Conforme a sua evolução moral, né? Em que lugar que você está, né? Da sua evolução moral, é a partir daí que você vai pensar, né? E aí, nesse Vai sentido, construir. eu acredito que daí, nesse sentido, o cérebro entra como nossa ferramenta, a Né? ferramenta do espírito para utilização desse pensamento, né? Né? E aí, quando a gente junta o pensamento com o sentimento, né? Uhum, Aí a gente traz realmente um caminho para o bem, né? Porque quando tem só um pensamento sem sentimento, eu acho que a coisa fica mais fria, mais racional, né? O pensamento ele precisa vir junto com o amor, com o sentimento, né? Para poder, né, construir realmente algo mais, mais humano, né? Para ficar mais humano, é. mais humanizado, né? Teve em algum momento aqui que ela falou, né, dessa questão do sentimento.
Acho que está mais no início, mas ela não deixou de falar também, né, que é necessário. Eu tenho uma citação muito interessante aqui, de um livro, Ah, supostamente seria de Jesus, esse pensamento, mas ele fala sobre, olha que interessante, o pensamento mais o sentimento é o núcleo de força para tornar sublime e sutil a humanização. Então, para se tornar humano, a gente precisaria do pensamento mais o sentimento. uhum, Porque se, é, se existir somente o pensamento e o cérebro, né, sem o sentimento, ele não vai encontrar saciedade em nada. Aquela situação de você quer tudo, você quer beber tudo, sabe? Parece que não tem uhum. saciedade quando você tem só a biologia e o pensamento, sabe? É aquela coisa que não está sempre, você quer mais, você quer mais, você quer mais. E aí olha que interessante que ele coloca aqui. A carne ou a biologia, junto com o sentimento, sem o pensamento, ele desconhece a força que tem. É como um mar se atirando a pedra, insistindo no impacto. Ou seja, se eu tiver só o sentimento e eu não tenho pensamento, a razão para guiar esse sentimento, eu fico, né, perdido, sempre repetindo as mesmas coisas, né, aquelas pessoas que se atiram em qualquer coisa, né, e sem pensar, né? Fica Então, sem sentido, né? então que o melhor casamento é o sentimento mais o pensamento, é onde encontra o espírito que habita no interior do corpo, né? E Uhum. aí promove a evolução. Então, pensamento junto com o sentimento vai para uma Sim. humanização e um desenvolvimento humanitário, né? Humano. Senão fica muito inteligência artificial, né? Isso. Porque o pensamento pode levar para isso, né? Pode levar É, só para essa inteligência fria, né? fria Que não e necessariamente superficial, promove o né? desenvolvimento humano. Eu posso criar um desenvolvimento tecnológico, mas não Uhum. humano, né? Não, mano. É isso. Mais alguém? Eu fiquei preso nas 5 fases Ah, do vamos voltar pensamento, lá. né? E aí, mas eu consigo dormir com o que vocês falaram da gente transitar entre todos, ou pelo menos entre o quarto e o quinto, né? Sim, Principalmente nesse período evolutivo da sociedade. Mas aí fica a pergunta, né? Eu estou mais egocêntrico ou estou mais intuitivo, né? É isso aí que ficou para mim, essa reflexão. Obrigado e parabéns pelo trabalho. obrigada. Eu fiquei com a sensação de que agir sem pensar é o primeiro estágio do pensamento, Uhum. onde ela fala que você é mais impulsiva, ela não fala? É, forma instintiva, né? Uhum. Isso, sem comunicação intelectiva, isso mesmo. Então, Olha, de quando a gente ainda volta para o primeiro estágio. É, é o que a Olga falou aquela hora. Às vezes a gente passa por vários estágios durante o dia, né? Em alguns momentos da vida a gente passa por todos eles. Tem uma página aqui do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, no capítulo da vontade. O primeiro capítulo fala da mente, que a Uhum. mente é o espelho da vida em toda parte. E ela diz o seguinte: tudo se desloca e renova sobre os princípios da interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade.
A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra comanda as ações. E aí, no capítulo da vontade, ela fala que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. E que o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação, afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma, que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Contudo, a vontade é o impacto determinante. Então, o pensamento sem a vontade e sem Não sai do lugar. a direção, né, não faz, né? Embora crie formas que nós sabemos, no campo espiritual cria formas, o pensamento cria formas, né? Tem um livro da Anne Besant que fala sobre formas de pensamento. É uma pesquisa dela que diz, inclusive, que o pensamento ele tem forma e ele tem uma forma que é temporária ou permanente, de acordo com o que a gente alimenta nesse pensamento. Uhum. Aí até tinha uma amiga que ela tinha um adesivo no carro que era assim, que eu gosto muito. Pensar causa. Pense bem. Legal, Então era isso. Muito bom. muito bom. Alguém mais? Marina, Murilo, já falaram? Querem falar mais alguma coisa? Não, obrigado. Já falei bastante pelo meu tamanho. Estou aqui ainda entre o egocêntrico e o intuitivo. Muito bom. Denilce, vamos encerrar então por hoje. Podemos encerrar. Obrigada, mais uma vez. Nós que agradecemos, Denilce, foi muito legal você ter preparado a aula, muito bacana, parabéns, né? E que a gente comece a prestar bastante atenção né, nessa função, nessa ferramenta, né? E utilizar ela, né? Às vezes a gente tem a ferramenta, tem, né? Tem todos os recursos e não colocamos tanta atenção nela, né? E utilizar mais, né? Isso de forma a nosso favor, né? E a favor de toda a humanidade, né? Um bom pensamento, né? Um bom treino de Uhum. pensamento. Às vezes o pensamento ele pode ser até treinado, né? Ah, sim, verdade. Né? Porque às vezes a gente tem hábitos, né? De pensar errado, né? Ou pensar errado não, pensar coisas disfuncionais, né? É a Mas é isso aí, disciplina que então ela agradecemos a colocou. todos e mais uma vez parabéns a todos nós, psicólogos, né? Atuantes da área aí do cuidado com o ser humano, né? Cuidado com nós mesmos, primeiramente, e cuidado com o outro ser humano, né? Que é a nossa grande missão. E vamos encerrar por hoje. Gratidão a todos. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e pausar.